Boa tarde a todos, queridos irmãos. Vamos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes, a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar de um modo maior aos nossos irmãos. E não nos deixes cair em tentações, livrando-nos sempre de todo o mal. Vamos ao estudo do Evangelho e eu peguei exatamente o prefácio e depois o capítulo 3. Então vamos ao prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e o coro dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos amados, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade. E agora vamos ao trecho do capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Progressão dos Mundos, Santo Agostinho, Paris, 1862. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim, marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais seus auxiliares, o dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador! E como, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder, aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a apenas algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá, sob esse aspecto, um grau mais avançado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de um mundo expiatório a um mundo regenerador. Então, os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. A próxima palestra hoje vai falar sobre a importância
da arte na nossa vida. E vocês viram que desde o primeiro trechinho, que foi o prefácio que o Espírito da Verdade nos colocou, toda a fala dele nos remete à questão da música, da arte. Então ele coloca: semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos, né? As vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e o coro dos anjos se reúnem. Nós vos convidamos ao divino concerto, que suas mãos tomem a lira, que suas vozes se unam. Então toda forma de arte há de nos auxiliar também ao progresso, seja a música, a pintura, a escultura, a literatura, com as suas poesias e histórias maravilhosas. Então prestem atenção à palestra que virá e que cada vez mais a gente possa trazer a arte na nossa vida, para que a gente saiba utilizá-la, nos aproximando cada vez mais, nos afinando cada vez mais com Jesus. Para encerrar, eu só vou ler uma poesia de Maria Dolores que chama-se Dom de Deus. Alguém um dia perguntou a Michelangelo enquanto ele esculpia: Senhor, por que razão martelar essa pedra indefesa? Não seria mais justo deixá-la em paz no coração da natureza? Sem alterar a voz: um anjo mora preso nesse bloco maciço e tem o compromisso de trazê-lo até nós. E batendo e cortando aresta sobre aresta, amparando e brunindo, o mármore que entesta, vê afinal o instante em que ele próprio exulta. A obra-prima que jazia oculta aparece soberana. É um anjo que sorri quase em filigrana. Uma pedra, por fim, que se transforma com prodígios de forma, em requintes de luz e de beleza humana. Assim também, alma querida, quando a dor te ameaça ou te amarfanha a vida, não grites maldições, nem fabrique labéus. A prova é a força que te aperfeiçoa. A dor nasce de Deus por dom profundo, que te arranca do mundo para brilhar aos céus. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, meus amigos. Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre a arte. Então, nós vamos ver um pouco do que é a arte no Espiritismo. Umas breves pinceladas, porque o assunto é inesgotável e tem tantos ramos para se aprofundar que eu escolhi alguns para que nós possamos vivenciar um pouquinho, já que está aí a Semana de Arte. Vamos ver um pouquinho dessa arte no Espiritismo e além dele. Aí eu vou ler um trechinho de uma obra de Leon Denis, do livro O Espiritismo na Arte, para que nós tenhamos um pouco de esclarecimento a esse respeito. A beleza é um dos atributos divinos. Deus pôs nos seres e nas coisas esse encanto misterioso que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração, às vezes de entusiasmo. A arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna, da qual percebemos aqui na Terra, apenas um reflexo. Para contemplá-la em todo o seu esplendor, em todo o seu poder, é preciso subir de grau em grau, em direção à fonte de onde ela emana, e isso é uma tarefa difícil para a maioria entre nós. Pelo menos podemos conhecê-la pelo espetáculo que o universo oferece aos nossos sentidos,
e também pelas obras que ela inspira aos homens de gênio. O Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que ele estabelece entre os mundos visível e invisível, as indicações fornecidas sobre as condições da vida no além, a revelação que ele nos traz das ideias de harmonia e de beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas, motivos inesgotáveis de inspiração. Bom, meus amigos, aqui nós vimos que a arte que nós vemos aqui no planeta Terra é apenas um reflexo do que há em arte dos mundos superiores, né? E uma das coisas lindas que é dito aqui, o universo vem nos oferecer, né? Essa beleza. Às vezes, ao ver o pôr do sol, o raiar do sol, o luar, isso tudo é uma arte de Deus que está aí exposto a qualquer um de nós. E algumas das artes são ali mostradas a nós através dos homens de gênio, né? Aqueles artistas que conseguem ali colocar a emoção, transmitir aquilo que pensam através da sua emoção. Isso é a arte. E elas podem se apresentar de diversas formas, tem pintura, escultura, música, dança, teatro e outras tantas, que é a representação dessa beleza, dessa criatividade e da intuição que recebemos a cada dia para os diversos tipos de arte que devemos participar, não como gênios ainda, mas que podemos estar ali galgando os degraus para conseguirmos aprimorar essa nossa intuição, essa nossa ligação com Deus Pai, para produzirmos a arte através da emoção. Agora veremos sobre o objetivo da arte. O objetivo essencial da arte é a procura e a realização da beleza. É, ao mesmo tempo, a procura de Deus, pois que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. Quanto mais a inteligência se apura, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. O objetivo essencial da evolução, portanto, será a procura e conquista da beleza, a fim de realizá-la no ser e nas suas obras. Tal é a norma da alma na sua ascensão infinita. Nisso já se impõe a necessidade das vidas sucessivas como meio de adquirir, por esforços contínuos e graduados, um sentido sempre mais preciso do bem e do belo. Os inícios são modestos aqui na Terra. A alma se prepara primeiro nas tarefas humildes, obscuras, apagadas. Depois, pouco a pouco, por novas etapas, o espírito adquire a dignidade de artista. Mais elevado ainda, ele se abrirá às concepções vastas e profundas, que são o privilégio do gênio, e se tornará capaz de realizar a lei suprema da beleza ideal. Em nossa terra, os artistas não se inspiram todos nesse ideal superior. A maior parte limita-se a imitar o que eles chamam a natureza, sem perceber que ela não é mais do que um dos aspectos da obra divina. No espaço, porém, a arte reveste formas ao mesmo tempo mais sutis e grandiosas e se ilumina com um reflexo divino. Neste trecho nós vemos que a arte é a procura e realização da beleza e a procura ao mesmo tempo de Deus, pois que Deus é a fonte dessa beleza maior, dessa ascensão moral que traz a beleza em si,
o bem, o belo, tudo isso faz com que venha a perfeição. Então, já está impregnado ali de que isso não acontece numa única vida. Há necessidade de vidas sucessivas como meio de se adquirir todo esse conhecimento, esse estudo, essa perseverança, essa busca para se perceber, para se ter sentido do bom e do belo e conseguir essa reprodução, ainda que pálida. Como já disse André Luiz em uma de suas obras, a arte aqui no planeta Terra é uma cópia pálida das obras nos planos espirituais elevados. Agora vou ver um trechinho que me chamou bastante atenção da parte 2, cujo título é Arte, Meio de Elevação e Renovação. Foi escrito em fevereiro de 1922. A arte é a expressão da beleza eterna, uma manifestação da poderosa harmonia que rege o universo. É o raio de luz que vem do alto e que dissipa as brumas, as obscuridades da matéria e nos faz entrever os planos da vida superior. A arte é por si mesma plena de ensinamentos, de revelações, de luz. Ela arrasta a alma em direção às regiões da vida espiritual, que é a verdadeira vida e que a alma anseia tornar a encontrar um dia. A arte, bem compreendida, é um poderoso meio de elevação e renovação. É a fonte dos mais puros prazeres da alma. Ela embeleza a vida, sustenta e consola na provação e traça para o espírito antecipadamente as rotas para o céu. Quando a arte é sustentada, inspirada por uma fé sincera, por um nobre ideal, é sempre uma fonte fecunda de instrução, um meio incomparável de civilização e aperfeiçoamento. Aqui neste trecho nós vemos o quanto a alma se engrandece em relação à arte séria, aquela arte emanada de emoção que leva ao bem. E como em nossa época de hoje, tudo isso pode acrescentar e desvencilhar pessoas, jovens, adultos, idosos, crianças até, da depressão, das ansiedades, de tudo isso. E principalmente nós devemos saber escolher o tipo de arte, pois no trecho a seguir, que eu não irei ler, fala da arte que escraviza, daquela arte que se torna um aviltamento aos conhecimentos, né? E que as pessoas, muitas das pessoas se deixam levar pela má conduta, pela busca da fama e acabam pregando os males, né? Todos os males que a gente sabe, superexcitam os sentidos e fazem realmente uma missão desconduzida do que era para ser a arte em si. Agora nós veremos um pouquinho sobre fontes das altas e sãs inspirações. E o pensamento de Deus é a fonte das altas e sãs inspirações. Se todos os artistas soubessem disso, porque a inspiração, cada um de nós podemos buscá-las. Buscá-las como? Muitas vezes a pessoa deixa de iniciar um trabalho pensando, mas eu sei que eu não vou conseguir. Mas se for feita ali uma prece, uma conversa com Deus, se houver um recolhimento, um silêncio, aí sim se consegue essa inspiração com essa sintonia ao alto, né? Porque até cita um trechinho aqui que diz que o barulho é para os homens e o silêncio é para Deus. Então,
essa busca da inspiração precisa haver uma conexão. Agora eu vou ler um trechinho que nos mostra bem isso. O espírita sabe que imensa ajuda e comunhão com o além, com os espíritos celestes, oferece ao artista, ao escritor, ao poeta. Quase todas as grandes obras tiveram colaboradores invisíveis. Essa associação se fortifica e se acentua pela fé e pela prece, que permitem às forças do alto penetrarem mais profundamente em nós e impregnarem todo o nosso ser. Mais do que qualquer outro, o espírita sente as correntes poderosas que passam sobre as frontes pensativas e inspiram ideias, formas, harmonias, que são como os materiais dos quais o gênio se utilizará para edificar sua maravilhosa obra. A consciência dessa colaboração dá a medida da nossa fraqueza. Ela nos faz compreender qual parte cabe à influência de nossos irmãos mais velhos, de nossos guias espirituais, daqueles que, do espaço, se inclinam sobre nós e nos assistem em nossos trabalhos. Ela nos ensina a ficar humildes no sucesso. O orgulho do homem é que fez a fonte das altas inspirações secar. A vaidade, que é o defeito de muitos artistas, torna o seu espírito insensível e afasta as grandes almas que concordariam protegê-los. O orgulho forma uma espécie de barreira entre nós e as forças do além. Aqui nesse tópico nós vemos que o orgulho e a vaidade, como em todas as outras coisas também na arte, pode ser uma dificuldade, pois nós, terrenos, devemos sim saber que tem alguém do alto nos inspirando para que possamos realizar, seja lá o que for, não só em arte, mas em todos os campos da nossa vida. E isso é tão importante perceber-se, que aí vem um trechinho que diz assim: ora, a inspiração se introduz suavemente em nosso intelecto, mistura-se intimamente ao nosso próprio pensamento, de tal forma que se torna impossível distingui-la. Ora é uma irrupção súbita, ora uma invasão cerebral, um sopro que passa sob nossas frontes e nos agita fortemente numa espécie de febre. Outras vezes é como uma voz interior tão nítida, tão clara, que parece vir de fora para nos falar as coisas graves e profundas. Uma corrente de forças e pensamentos agita-se e rola em torno de nós, buscando penetrar nos cérebros humanos, dispostos a recebê-los, assimilá-los e traduzi-los sobre a forma e a medida de suas capacidades, de seu grau de evolução. Uns a experimentam de uma forma mais ampla, outros de forma mais restrita, de acordo com suas aptidões, com a riqueza ou pobreza de expressões que lhes são familiares e os recursos de sua inteligência. Aqui nós vemos que é uma mescla tão grande da intuição que recebemos, dessa inspiração recebidas dos amigos espirituais, com o nosso próprio pensamento, pois que, se vêm ao nosso auxílio nos inspirar, é porque temos alguma sintonia já a ver com as artes, seja ela qual for. Então, por isso a necessidade de que todo ser humano, toda pessoa que trabalhe com a arte, tenha humildade, não seja orgulhoso e nem vaidoso, pois são dons dados por Deus
dos quais devemos usufruir para auxiliar e jamais para se engrandecer. Bem, nesta obra existem muitos tópicos ainda relacionados à arte e que são maravilhosos, porém nós vamos parar por aqui. E esta obra, o Espiritismo na Arte, foi elaborada com base em uma série de artigos escritos por Leon Denis em 1922 para a Revista Espírita Francesa fundada por Kardec, na qual tratava da questão do belo na arte, arquitetura, pintura, escultura, música, literatura e etc. Bom, amigos, agora eu vou fazer um adendo sobre a diferenciação que há entre arte e arte. Que a tarde seja de luz e paz, e o amor de Deus se instale em cada coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, assim como também devemos perdoar os devedores. Não nos deixe cair em tentação e livrai-nos, ó Pai, de todo mal. Que assim seja, com a graça de Deus. As emoções, enfim, que são retratadas por ele, numa tela, numa escultura, seja lá no que for que ele esteja criando. Já no artesanato, esse mesmo sentimento também pode ser colocado, mas as técnicas que serão utilizadas no processo de fabricação têm como um foco, às vezes, a produção, porque o artesanato é uma coisa que é vendável nas feiras, nas pracinhas, nos locais, de praia. São objetos manufaturados, feitos por pessoas que adoram e que estão ali fazendo isso, que colocam o sentimento, mas que pode haver a réplica. Se eu faço uma boneca russa, por exemplo, e outra pessoa me pede uma boneca russa, eu vou fazer várias, usando o mesmo molde, posso mudar a roupinha dela. Já na arte em si, geralmente elas são peças únicas. Quanto à técnica utilizada na arte, muitas vezes são até misteriosas. E nem por isso a obra deixa de ser uma obra de arte. Já no artesanato, a diferença é que requer muita dedicação, seguida de treino, técnica e prática para um aprimoramento das habilidades para que o material seja desenvolvido. E é necessário que a gente perceba aqui que para ser considerado artesanato, a peça a ser confeccionada, que está ali sendo confeccionada, obrigatoriamente tem que ter um caráter cultural. Por exemplo, se eu pintar um pano de prato e fizer um crochê na pontinha, eu tenho um trabalho manual, mas não é um artesanato. Porém, se eu usar uma linha de capim dourado e criar toalhas de crochê com pontos, aí seria um artesanato devido ao caráter cultural da matéria-prima. Sendo assim, peças indígenas também são artesanatos, porque eles pegam ali da natureza, da cultura deles para trabalharem as obras que eles fazem. Muitos ainda vendem nas regiões. Aqui em Parelheiros, por exemplo, eles vendiam bastante perto da escola que eu lecionava. Nós vemos, enfim, que o artesanato é uma variação da arte. Ele é considerado um meio de expressar a opinião do artesão, mesmo que seja para ele, como eu disse anteriormente, que muitas peças artesanais são feitas em réplicas, mais de uma, mas em cada uma é colocado ali o sentimento do artesão, a sua vontade, a sua experiência, a sua expectativa, pois que exprime a criatividade e pensamentos, daquele artesão que está produzindo. Como a arte é um fenômeno cultural, uma de suas expressões, o artesanato também
é um movimento cultural popular, que é mais popularizado do que a arte, aquela arte clássica, aquela arte genial, aquela arte de museu. E hoje em dia nós espíritas e até os não espíritas também já sabem do valor terapêutico do artesanato, que é o que está mais próximo aqui de nós. O quão necessário é nos dias atuais o fazer um tapetinho de crochê ou um trabalho manual, como dizem aí os especialistas, um biquinho no pano de prato, uma pintura em tecido, uma pintura em tela, escrever um poema, colocar os sentimentos para fora. O artesanato acaba sendo o nosso terapeuta. A arte é uma ótima terapia. A dança, tudo que envolve arte, além de nos aproximar de Deus, nos liberta. Justamente por nos aproximar de Deus, nos liberta daquilo que nos angustia, que nos foca. Então, meus amigos, mãos à obra. Vocês viram aí nos dos itens que a inspiração vem. É só se conectar com o alto, com o belo, com o Pai, com Deus Pai, que é tão amoroso conosco. E como não dá para falar em arte, artesanato, sem falar em criatividade, agora eu vou ler um texto bem pequenininho do Momento Espírita, cujo nome é Usando a Criatividade. Você já ouviu a célere frase, mãe é mãe? E essa afirmativa sempre vem para justificar os atos de que uma mãe é capaz para ajudar seus filhos. E o que uma mãe dedicada não faz por seus pequenos? Foi assim que uma dessas heroínas, desejando encorajar seu jovem filho a tocar o piano, o levou a um concerto do polonês Jan Podrewski. Depois de se sentarem, a mãe viu uma amiga na plateia e dirigiu-se a ela para saudá-la. Aproveitando a oportunidade para explorar as maravilhas do teatro, o garotinho se levantou e saiu para sua aventura. Seus passos curiosos o levaram a uma porta onde estava escrito: proibido a entrada. Quando as luzes diminuíram e o concerto estava prestes a começar, a mãe retornou ao seu lugar e descobriu que seu filho não estava lá. De repente, as cortinas se abriram e as luzes se acenderam sobre um impressionante piano, localizado bem no centro do palco. Horrorizada, a mãe viu seu filho ao teclado, inocentemente catando as notas de uma canção infantil. Naquele momento, o grande mestre do piano fez sua entrada. Rapidamente foi até o piano e sussurrou ao ouvido do menino: não pare, continue tocando. Então, debruçando-se sobre o pianista júnior, Paderewski estendeu sua mão esquerda e começou a preencher a parte do baixo. Logo depois colocou sua mão direita ao redor do menino e acrescentou um belo acompanhamento à melodia. Juntos, o velho mestre e o jovem noviço transformaram uma situação embaraçosa em uma experiência maravilhosamente criativa. O público estava perplexo. A mãe estava imóvel na poltrona e sua voz havia sumido na garganta. Mas o veterano pianista não se perturbou e, usando sua capacidade criativa, tirou de letra, como se diz. Que belo texto! E algumas pessoas pensam que ser criativo é somente inventar coisas grandiosas e fantásticas, capazes de impressionar multidões. Todavia, ser criativo significa ter ideias brilhantes
que nos tirem das enrascadas ou situações difíceis. Assim, podemos usar a criatividade em nossas tarefas diárias, tornando-as mais úteis e eficientes. Quando usamos caminhos alternativos para escapar da rotina, também estamos sendo criativos. Ou quando assumimos um comportamento de bondade e compaixão, promovendo assistência aos necessitados de toda ordem, ou ainda quando buscamos a solução de um velho problema de uma maneira diferente. Assim, você também pode ter em prática seu espírito criativo, começando a enfrentar os problemas conhecidos de forma inovadora. Seja preparando uma refeição, tentando arranjar mais espaço naquele quarto apertado, ou criando uma nova receita, cujos ingredientes sejam os restinhos que sobraram do almoço. Todos podemos usar a criatividade em diversas coisas durante o dia. Portanto, quando nos deparamos com uma situação que nos pareça de difícil solução, lembremos-nos de Jean Paderewski e usemos nosso poder criativo para sair dela com elegância. Quando somos crianças, lá na infância, todos nós temos essa criatividade inata. Desenhamos de formas arredondadas e damos nomes e juramos que são aquelas pessoas que estão guardadas em nossos corações. Pena é que, geralmente, o adulto que nos cerca vem ali e prejudica aquela criança com julgamento, enquadrando, forçando com que se façam as formas humanas ali, como se fosse uma xerox. Para que se já tem máquina, né? Então, vamos voltar a ser criança, vamos nos dar o direito de criar, de refletir, de se deixar inspirar por esses amigos amados que sempre estão aos nossos quatro cantos, que não existem cantos, mas que estão ali à nossa volta, para que possamos no dia a dia colocar em prática um pouquinho dessa arte, pois viver é uma arte, mas é preciso cuidado, como diz a canção, mas que vivamos de uma forma em que essa criatividade, que essa inspiração do alto nos chegue de uma forma que nos abrande o coração, que nos eleve a alma. Quantos são os objetos que colocamos no lixo? Muitas vezes não nos damos ao trabalho de colocarmos separadamente e reciclar. Jogamos ali no amontoado de tudo. E quantos desses objetos são obras lindíssimas de arte, ou peças artesanais, ou produtos manuais, seja lá o nome que derem, mas que vão ocupar nosso tempo, pois o tempo ocioso é oficina para as maldades, para os maus pensamentos e para a sintonia com os irmãos ainda difíceis, que querem ali nos apavorar dentro de nós mesmos, com a nossa consciência, com o nosso pensamento difícil. Então, meus amados amigos, vamos lá? Vamos deixar que essa expressão se aflore agora. Olha que período belo, Semana da Arte. Vamos lá, vamos tentar? E que Deus esteja conosco em todas as situações do dia, em todas as situações, nos dando esse amparo, que os mentores espirituais sempre estão ali presentes, nos amparando, nos inspirando. E que a arte aconteça e que flua por nossas mãos, que vertam dos nossos corações e que jorrem de nossos pensamentos, sempre de forma bela e benéfica, a todos e a tudo.
e que Deus esteja sempre fazendo parte de nós, como um todo que somos, nesse planeta imenso de irmandade, esteja onde esteja cada um, da raça, do credo, da forma, da cor, irmãos que somos no mesmo Pai, que sejamos amparados, não só através da arte, mas que nos expressemos através dela, para trazer a alegria e o belo a todos. Que assim seja. Beijos de luz no coração de cada um. Que a tarde seja de luz e paz, e o amor de Deus se instale em cada coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, assim como também devemos perdoar os devedores. Não nos deixe cair em tentação e livrai-nos, ó Pai, de todo mal. Que assim seja, com a graça de Deus.